Sim, sim, Parecia que era o fim, mas a pense que a história acabaria assim. Não segurou, a morte não segurou. No terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia, vivo está o meu Senhor. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia, vivo está o meu Senhor. Sim, sim, Jesus voltou para o céu e está sentado no trono ao lado do Pai. é isso aí. Não, não, tão longe não. Ele também vive em meu coração. Coração, em meu coração. Aleluia, Jesus vive em meu coração. Em meu coração. Em meu coração. Aleluia, Jesus vive em meu coração. Sim, sim. Ele prometeu. Preparando um lugar. Jesus está preparando um lugar. Pagar para entrar lá. Aquilo que ele fez foi. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Aleluia, lá no céu eu vou morar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Aleluia, lá no céu eu vou morar. Aleluia, lá no céu eu vou morar. Jesus vai voltar. Aleluia! Olá, pessoal, graça e paz. Aqui é a professora Bruna. Estou muito feliz de estar de volta com vocês. Tivemos o nosso período de louvor. Agora eu quero orar com vocês para a gente poder iniciar essa aula. Só que eu vou fazer, neste dia, a oração. Vou orar a oração que Jesus nos deixou em sua palavra como modelo. A oração que está lá em Mateus 6, a partir do versículo 9. Ele diz assim, vocês orem assim. E eu quero que vocês, junto comigo, acompanhem aí na sua Bíblia, Mateus 6, a partir do 9. Nós, evangélicos, não temos o costume de estar sempre fazendo essa oração, né? Mas copiando ela como um modelo, né? Se baseando nela. Mas hoje nós vamos orar ela. Essa é uma proposta também da nossa lição de hoje. Amém? Feche os seus olhos e ore em concordância comigo. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. A nossa lição de hoje é a lição 14 e ela tem por tema amigos que falharam. Você já teve algum amigo que falhou com você? Às vezes, em nosso convívio,
Nós passamos por algumas situações com os nossos amigos que nos deixam entristecidos, não é verdade? E não foi diferente com o nosso Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre os amigos de Jesus nessa revista e falamos sobre os amigos de Jesus, falamos sobre também aqueles amigos que foram fiéis, aqueles amigos que permaneceram, que foram gratos. Falamos sobre aqueles amigos que ele conheceu, né, no caminho. Falamos sobre aqueles que estiveram na vida dele e o seguiram até o fim. E aqui nós vamos ver sobre alguns momentos na vida de Jesus, né, no final da sua vida, em que alguns amigos pisaram na bola com ele. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 14, tá? Vou deixar aqui em algum lado da tela, tá? Para vocês acompanharem comigo, tá bom? Então vamos lá. Mateus 26, eu tirei a caneta do lugar, mas já abri aqui. Para ser bem breve com vocês, para não ficar grande o vídeo, né? Vamos lá. A partir do versículo 14. Abriram? Isso aí, acompanhe comigo. Estou com a minha Bíblia aqui, hein, ó. Bíblia gigante. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu o entregar a vocês? Eles fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Aqui vocês sabem, né? Quem era esse Judas Iscariotes? Ele era um dos discípulos de Jesus e ele era um amigo de Jesus. Mas aqui mostra que Judas, ele foi até os chefes dos sacerdotes e acabou aceitando dinheiro para entregar o seu amigo Jesus. Vamos seguir aqui em frente? No versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparamos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade e procurassem um certo homem e lhes dissessem: O mestre diz. Eu vou passar alguns versículos aqui abaixo, tá? Aqui, no versículo 20, Jesus diz o seguinte, pessoal. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12 e enquanto estavam comendo, ele disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: Com certeza não sou eu. Com certeza não sou eu, Senhor, afirmou Jesus. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Imagina como ficaram os discípulos naquele momento? O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria não haver nascido. Então, estou no versículo 25. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: Sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele, todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Amém? Aleluia, glória a Deus por esse trecho da palavra. Aqui nós vamos seguir mais um pouco à frente e vamos
ver aqui um momento em que Jesus, ele foi entregue aos homens que iriam prender. Mas antes disso, olha o que aconteceu. No versículo 31. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Olha só, pessoal. E depois desse episódio, depois deste momento, aconteceu que Jesus, ele foi para um lugar chamado Getsêmani, pessoal. E nesse momento a alma de Jesus ficou muito triste, porque ele estava para passar por um momento de muita dor. Mas sabe, a revelação que Deus deu a nós é que a tristeza mais profunda que ele sentiu foi a tristeza de se ver longe do Pai, de se ver longe do seu Pai. Jesus, ele sentiu todas as nossas tristezas, ele sentiu todas as nossas dores. A Bíblia diz que tudo foi sobre ele. Todos os nossos pecados, todas as nossas tristezas, todas as nossas enfermidades. A Bíblia diz que o castigo que ele sofreu, o sofrimento que ele sofreu, nós recebemos paz através do sofrimento de Jesus. Nós recebemos cura através do sofrimento de Jesus. E nesse momento aqui, ele pediu para que os seus discípulos ficassem com ele orando, intercedendo ali, né? A uma certa distância dele. Mas os seus discípulos dormiram. Havia um ambiente de muita tristeza ali, né? De muito peso, né? Havia uma atmosfera, um ambiente muito triste. E todos estavam muito tristes em sua alma, né? Porque acreditavam sim no que Jesus havia dito, mas ao mesmo tempo não entendiam como isso, não sabiam como isso iria acontecer. Mas ali os discípulos não conseguiram ficar acordados, eles dormiram. Depois de Jesus ter orado ali ao Pai, né? Jesus ele foi preso. Jesus ele foi apanhado e olha só o que aconteceu, pessoal. No versículo 47, acompanhe comigo. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, salve, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Esse discípulo, né, vocês sabem que foi Jesus, mas Jesus, através de um ato de amor, de piedade, de misericórdia, curou, pôs a orelha aquele soldado no lugar. Jesus disse para ele: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. E logo depois, essa orelha foi recuperada através de Jesus. Depois, em outro momento, a partir do versículo 57, vamos lá, ó. Nós estamos fazendo
uma passagem, uma caminhada aqui pela Escritura. No versículo 57, a palavra de Deus diz assim, que os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Vamos dar uma outra caminhada aqui, ó. Lá no versículo 69, Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu, disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente, um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. No capítulo 27, a palavra do Senhor nos diz sobre Judas, que Judas, depois que ele teve aquela atitude de entregar o seu Salvador, Jesus, ele ficou com remorso daquela atitude que ele fez. Ele ficou dolorido em seu coração, mas ele não se arrependeu de verdade. Ele começou a se condenar, se culpar, e a Bíblia fala que ele derramou sua vida, ele se enforcou, ele cometeu suicídio. Judas, ele se enforcou. De acordo com a Escritura e de acordo com estudiosos, dizem que ele derramou ali a sua vida, ele se enforcou. É importante a gente entender que Pedro, ele se arrependeu. Ele se arrependeu, chorou amargamente, reconheceu que ele havia pecado contra o seu Senhor. E ele se arrependeu. E nós sabemos, né, o quão Pedro foi usado pelo Senhor na igreja primitiva para levar o evangelho em muitos lugares, até os gentios. Mas vamos agora nos focar sobre os amigos que traíram Jesus. Nós pensamos, assim como no começo eu falei com vocês, nós temos muitos amigos que acabam falhando com a gente, não é? Às vezes falam de um jeito que a gente fica triste ou promete alguma coisa e não cumpre. Mas vamos olhar para nós mesmos agora. Quantas vezes nós, né, falhamos com nossa mãe, nosso pai, nossos amigos também, prometendo coisas e não cumprimos, entristecendo, tendo atitudes erradas para com eles e também, principalmente, para com o Senhor. Quantas vezes nós não negamos Jesus, tivemos vergonha de falar que somos cristãos na frente dos nossos amigos, tivemos vergonha de falar que somos evangélicos. Nesse ato, nós também entristecemos o coração de Deus. Quando nós não reconhecemos que pecamos, quando nós também prometemos fazer algo para Deus e não fazemos, nós também estamos falhando com Ele. Então esse é o momento. E eu quero voltar na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E depois dessa oração, sabe o que Jesus fala? Ele fala que se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos devem, nós não tem como o Pai nos perdoar. Então, o meu desafio para vocês hoje, o desafio da lição, é que vocês façam uma lista. Façam uma lista de pessoas que vocês precisam pedir perdão. Sim, façam uma lista de pessoas que você magoou, que você entristeceu, e peça perdão. Você talvez está tanto tempo sem falar com um amigo, tanto tempo sem olhar no rosto ou mandar uma mensagem, até do vovô, da vovó, da titia, até do seu próprio pai, que às vezes teve uma atitude que não foi legal com você, ou da sua mamãe. É hora de pedir perdão. É tão sério isso, pessoal,
que a Bíblia fala que se nós não perdoarmos, Ele não teria como nos perdoar. Olha que sério. Então esse é o momento de você pedir perdão. Amém? Eu vou orar com você. E o Senhor vai te ajudar. E vai trazer à memória todas as pessoas que você entristeceu e que entristeceram você e que precisa pedir perdão. Amém? Vamos orar agora. Amém? A palavra de Deus diz lá em Mateus 6 assim, olha, 14, versículo 14. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Muito sério isso, não é? O Senhor nos perdoou os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Então, por que nós não vamos perdoar aqueles que nos têm ofendido? Amém? Ele nos deu um exemplo. Mas através do Espírito Santo que nós conseguimos perdoar. Lembrando, perdão não é um sentimento, não é o sentir de perdoar, mas é uma decisão de obedecer a um mandamento do Senhor para nossas vidas. Amém? Fechem seus olhos. Querido Deus, eu quero colocar a vida dos juniores diante do Senhor, a família deles, Pai. Quero pedir ao Senhor, ajude-os a perdoar. Espírito Santo, ilumina o entendimento deles, ajuda eles a compreenderem que esse é um comando do Senhor para as nossas vidas, uma chave para que nós possamos receber o perdão do Senhor. Pai, oro para que o Senhor ajude a eles, Deus, a lançarem o coração deles na sua presença. Vem limpando o coração deles, ó Pai, de toda mágoa, de toda amargura, de toda tristeza, de toda angústia, de toda raiva, de toda ira. Vem removendo dos seus corações, ó Pai, todo aquele sentimento de ira, de raiva que muitas vezes eles têm. Eu oro, Pai, ajuda-os, Espírito Santo, orienta eles, mostra para eles as pessoas que eles precisam perdoar. Em nome de Jesus, ajuda cada um deles, querido Deus, a orarem e a ter coragem de perdoar, de agirem dessa forma, obedecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar esse momento e orar também, junto com os juniores, pelo nosso Brasil, pela nossa nação, Deus querido, pelas crianças do Brasil. Agora nós vamos orar pelas crianças de todas as nações, e especificamente pelas crianças do nosso Brasil. Também estou aqui com o mapa do Brasil aqui atrás, com o mapa também, né? Com o mapa com a bandeira do Brasil aqui do lado. Quero orar junto com você. Amém? Vamos, coloquem as mãozinhas assim. Amém? Querido Deus, nós queremos agora, Senhor, junto com os juniores, orar pelas crianças de todas as nações. Pedir para que o Senhor possa estar guardando cada uma delas, Pai. Que o Senhor possa enviar os teus anjos, assim como a palavra do Senhor diz, Pai, que o Senhor guardaria-nos, que o Senhor enviaria os seus anjos, ó Pai, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nós oramos pedindo a tua intervenção, guardando famílias, guardando essas crianças, Deus, enviando mesmo socorro, Pai, nesse momento, que o Senhor possa ser com a saúde de cada uma das crianças, Deus, do nosso Brasil. Oramos para que o Senhor possa guardá-las, que o Senhor possa ajudar cada família, cada pai, a instruí-las porque estão sem poder ir à escola. Ser com cada pai, capacita cada um deles, ó Deus, que eles não sejam prejudicados nesse período longe da escola. Pedimos que o Senhor possa soprar vida nelas, aquelas que estão doentes, aquelas que estão em cama de hospital, internadas. Oramos para que o Senhor possa visitá-las agora e tocá-las, Senhor Jesus, com a tua cura. Que todo vírus, ó Pai, agora seja destruído em nome de Jesus. Oramos pela tua paz, pela alegria no coração e para que o Senhor possa ajudar cada criança a perdoar. Por mais dor que ela tenha sentido por alguma falha de algum amigo, de algum familiar, mas que o Senhor ensine elas a perdoarem. Em nome de Jesus, querido Deus, é o que nós oramos juntos, em teu nome, Pai, que o Senhor possa ajudar cada um dos juniores do nosso ministério, mesmo distantes, ó Pai, mesmo tendo cultos online, aulas online, que eles venham permanecer no Senhor, seus corações vão estar guardados no Senhor, em nome de Jesus, querido Deus. Guarda a fé delas, ó Pai, é o que nós oramos
com o coração agradecido, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida e que vocês fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.